Pastor Marcelo é pastor da igreja Despertar. É o Marcelo Sanches, mas também conhecido como Marcelo chileno, né? Por quê? Porque o Marcelo é do Chile, né? Você vai falar um pouco, fique à vontade. Eu gostaria que você estendesse a sua mão para cá, para nós orarmos pelo pastor Marcelo. Querido Deus, amado Pai, em o nome do teu Filho Jesus, nós nos rendemos a Ti mais uma vez. Te louvamos, Te adoramos na beleza da Tua santidade, Senhor. Toma a vida do Teu Filho em Tuas mãos, Senhor. Eu creio que Tu colocaste em seu coração uma palavra, uma mensagem segundo o Teu coração, Pai. Usa ele com poder e glória, em o nome de Jesus. Ao abrir e fechar a sua boca, Senhor, fala com a tua igreja, Senhor, porque a tua igreja quer te ouvir, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Paz, irmãos, boa noite. A alegria de estar com vocês. Agradecer aqui o pastor Ronaldo, sua esposa, a família, a igreja inteira por poder nos receber. A Raquel não pôde estar com a gente hoje. A gente está com visitas. Eu ia carregar meu tio, meu primo, todo mundo. E aí a gente terminou recebendo visitas aí meio que no improviso, final da tarde. E a gente não conseguiu, né, trazer todo mundo aí para poder prestigiar esse tempo. Mas a Raquel mandou um abraço. Eu gravei aqui um vídeo, mostrei para ela. Ela ama demais, né, ama demais a igreja, os pastores. E falou aqui: eu queria estar aí com vocês para poder celebrar, poder se alegrar com esses 9 anos, né, de história, de lágrimas, de lutas, de entrega. E é muito bom celebrar esse tempo, né, celebrar o Senhor pelas conquistas, porque a obra do Senhor ela não é fácil, é árdua, mas é prazeroso servir ao Senhor. É bom servir ao Senhor. E trago esse abraço da Raquel. Também nós estamos prestes também a fazer 10 anos de igreja. Também estamos aí com os parabéns pendentes. A gente teve várias mudanças aí, mas dia 14 de setembro nós vamos estar cantando os parabéns e celebrando também os 10 anos. E como é bom a gente olhar para trás e ver o início de tudo. E eu costumo falar que o nosso passado não precisa ser constantemente lembrado, apenas uma visita rápida, só para a gente lembrar como Deus tem nos abençoado, amém? Como Deus tem mudado a nossa vida. E como o pastor falou, eu nasci no Chile, mas eu estou pensando em tirar minha nacionalidade cearense. Eu amo o Ceará. Só tem uma pessoa que pode me tirar do Ceará, que é Jesus. Que se alguém me convidar para sair, não tem perigo ir embora. Eu gosto demais, amo essa terra. E aqui onde o Senhor me fez crescer muito em todas essas áreas. E meu coração está plantado aqui. Não sei o futuro cabe ao Senhor. Mas é aqui onde o Senhor nos plantou e aqui a gente quer frutificar. Amém? O que mais posso contar? Sou pai de 2 filhos. Tenho o Davi de 16, que já passou de mim. A Sara tem 12, que está pelo mesmo caminho, já passou da Raquel. E eu não sei se ela vai me alcançar, né? Pelo que a gente vê, as mulheres não crescem tanto assim, mas pelo andar da carruagem, com 12 anos, já está bem pertinho de mim. E a dádiva de Deus de ser pai, de poder ter meus filhos na igreja. Apesar de que quando eles eram menorzinhos, eles iam meio que, né, vamos embora. E eles tinham que ir. Hoje eles que dão uma pressão pra gente, né? Bora, pai, tá atrasado, tá na hora de ir embora. E isso é muito bom, vê-los crescer também na obra do Senhor. Que mais? Estou aqui no Brasil há quase 20 anos. Amo o Ceará. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra que eu compartilhei com a igreja, lá onde a gente está congregando. E acredito eu que tem a ver com esse novo tempo. Eu acredito nos ciclos
9 anos para mim, um ciclo que se fecha é um ciclo que se abre. Amém? E eu espero que essa palavra possa alcançar teu coração e você possa entender aquilo que o Senhor esteja falando no teu coração. Queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 9, a partir do 14 em diante. E eu quero falar sobre um vinho novo. Amém? Sobre vinho novo. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Versículo 16. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velho, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se o vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Amém? Quando nós estamos falando sobre um odre novo, um vinho novo, o que Jesus está querendo trazer aqui no contexto para os fariseus? É muito assunto aqui, vários versículos fala sobre jejum, né? Esse não é o ponto nosso aqui, mas para contextualizar, Jesus estava trazendo um ensinamento novo para os discípulos que os fariseus não estavam conseguindo entender. Iria começar ali um debate, tipo um podcast ali entre fariseus e discípulos e Jesus, mas Jesus traz um ensinamento que deixou todo mundo parado ali para pensar. E quando Jesus fala sobre vinho novo e odre novo, Jesus estava se referindo a quê? A essa nova aliança que Jesus estava trazendo, as escrituras, ao ensino que Jesus estava, ou a própria vida dele, que estava estabelecendo uma nova aliança. Jesus estava ensinando ali naquele momento seus discípulos de um novo tempo, de que eles não estariam mais vinculados 100% à antiga aliança, a aliança de Moisés, e que agora seria necessário eles entenderem que um vinho novo seria derramado em um odre novo, que seria, o odre representa aí a vida deles, a mentalidade deles principalmente. Então, a palavra que eu trouxe para a nossa vida, para a sua vida, é que nós estamos entrando hoje numa nova estação. São 9 anos, e agora nós precisamos entrar na contagem regressiva para completar os 10 anos. Se eu perguntar para você quantos anos você tem, qual seria a sua resposta? Quem poderia me ajudar? Quantos anos você tem? 18? Que mais? Ninguém quer revelar a idade, né? Vamos avançar rápido. Mas na verdade ninguém de nós sabe quantos anos nós temos. Porque quando eu pergunto assim, quantos anos você tem, é como se fosse uma reserva. Eu tenho 10 anos pela frente, tenho 20 anos pela frente. Então, os dias de amanhã nós não sabemos. Na verdade, nós completamos, quando a gente fala assim, nós completamos 9 anos. A partir de, digamos que hoje é sábado, né? Ou a partir de domingo, segunda-feira, nós já estamos caminhando para os 10 anos. Já seria o primeiro dia dos 10 anos. Então, a partir de segunda, para dar um exemplo, até o dia 20 ou 30, não sei, hoje é 30, né? Até o 30 de agosto de 2026, vão ter se passado 365 dias e ali completamos os 10 anos. Mas quantos anos eu tenho, eu realmente não sei, porque a vida futura só pertence ao Senhor. Amém? Então, o que Jesus estava falando com os discípulos sobre o vinho novo com os fariseus? De que é necessário entrar numa nova estação, com uma nova mentalidade. Então a igreja é uma bênção, irmão, porque eu pastoreio igrejas, pastores aqui 9 anos,
E quando a gente tem quando tem um projeto dentro de uma igreja, a gente tem duas formas de resolver. A primeira é perguntar o que a igreja acha. E ali a gente geralmente entra em alguns problemas. Por quê? Todos nós pensamos diferente. Vamos fazer dessa forma, vamos fazer desse jeito, e pode ser que esteja todo mundo certo. Mas afinal de contas, a gente precisa escolher só uma forma de fazer. Ou a gente pode chegar e dizer, igreja, vamos fazer dessa forma, né? E seguir apenas uma direção. Então, o que nós vamos aprender nessa noite? Ou lembrar nessa noite? É tipo assim, não adianta eu ter uma palavra de Deus e eu não saber o que fazer com essa palavra. Quantos aqui já receberam alguma vez uma palavra de Deus? Quem já recebeu uma palavra direcionada para a sua vida? E o que nós temos feito com essas palavras que nós temos recebido? A gente está colecionando essas palavras? Estamos escrevendo nos nossos caderninhos de profecias? Estamos colecionando as profecias que nós temos ali? E eu quero te dizer que quando Deus fala algo ao teu coração, quando Deus libera uma palavra para a sua vida, a gente precisa se mover nessa palavra. Porque um erro, eu já tenho cometido esse erro, é dizer assim, eu vou esperar Deus fazer, eu vou esperar Deus agir. Aí Deus libera uma palavra e eu preciso me movimentar em direção ao cumprimento dessa palavra. Então a primeira coisa que a gente vai aprender hoje, não adianta eu ter uma palavra de Deus e eu não saber o que fazer com ela. Deus me chamou para ser um missionário. Então se você tem uma carga no seu coração, uma chamada de missões, o que eu devo fazer imediatamente? Começar a orar e dizer, Senhor, que missão o Senhor quer me dar? É uma missão para a minha cidade, é uma missão para a minha igreja local, é uma missão com crianças, é uma missão com adultos, é uma missão com jovens, é uma missão com alguma nação, e a gente precisa começar a inclinar o nosso coração para aquilo que Deus tem. Amém, queridos? Então esse é o sentido do que nós estamos falando. Deus me deu uma palavra, mas eu preciso agora me mover nessa palavra. Quando nós falamos na Bíblia, por exemplo, o fogo de Deus no altar não pode se apagar. Esse fogo é dado por Deus, mas o sacerdote tinha a responsabilidade de manter o fogo aceso. Então quer dizer, Deus dá o fogo, e quem tem a responsabilidade de manter o fogo aceso? É o sacerdote. Então a mesma coisa. Então existe uma linha muito fina de dizer assim, eu vou esperar Deus fazer. Eu sei que tem coisas que não adianta a gente correr, Deus vai fazer no tempo dele, na hora dele. Mas tem muitas coisas que vão acontecer quando eu mudar a minha mentalidade, a minha forma de agir, a minha forma de proceder. Aí sim coisas vão começar a acontecer. Por exemplo, uma vez eu estava conversando com um irmão, pastor, lá no Chile, e o irmão começou a falar assim, irmãos, a gente não precisa sair para evangelizar, porque a Bíblia diz em Atos capítulo 2 que Deus acrescentava, né, a igreja aqueles que haveriam de ser salvos. Então no entendimento dele, na interpretação dele, a igreja não precisa sair para evangelizar, sendo que Jesus disse, vão e façam discípulos. Depois Paulo ensina a Timóteo e disse, faz obras de evangelista, prega o evangelho a tempo e fora de tempo. Então os discípulos, as pessoas se congregavam na igreja, mas era porque existia o mover dos discípulos. Eles oravam, eles pregavam o evangelho, Pedro passava e a sombra, as pessoas tinham tanta fé na unção que existia nos discípulos, que a sombra, eles passavam a sombra de Pedro e curava pessoas. Era a fé que as pessoas tinham naquela hora. Então não era somente eles estar na igreja e as pessoas virem, existia um trabalho, era o partir do pão, de casa em casa. Lembra Atos 2? De casa em casa eles participavam no partir do pão. Você acha que não tinha vizinho naquilo ali? Não tinha um amigo do amigo naquele partir do pão? Como é que a igreja começava a crescer? Porque havia uma movimentação das pessoas, havia uma movimentação dos discípulos. Então eu preciso orar e pedir para Deus tocar meu coração para que eu possa evangelizar? Ou não? Já é uma ordenança, já é um mandamento. Então é aí onde nós precisamos entender que coisas Jesus já deixou estabelecidas para eu me mover nelas, e que coisas eu preciso esperar Deus agir e operar no meu coração. Tudo bem até aí, irmãos? Vamos avançando. Então, entrar agora no caminho dos 10 anos na igreja, caminho de santidade. Nós precisamos entrar com a mentalidade agora mais
mais audaciosa, uma mentalidade mais intrépida, uma mentalidade agora mais abençoada, uma mentalidade mais visionária, porque quando nós tínhamos 1 ano de igreja, pensávamos de uma forma. Quando nós tínhamos 2 anos de igreja, nós pensávamos de outra forma. Agora nós precisamos ir avançando e crescendo em todas essas áreas. Então, se Deus te trouxe para esse lugar, para essa casa, é para que você cresça, para que você avance, para que você prospere. E existe um vinho novo a ser derramado nas nossas vidas. Amém? Existe um vinho novo a ser derramado. E esse vinho novo, o novo de Deus, já está disponível para as nossas vidas. Deus não pode fazer coisas novas com a nossa mentalidade antiga. Deus não vai fazer coisas diferentes se eu tiver a mentalidade arcaica. Se eu tiver atitudes antigas. Eu estou falando isso, queridos. Eu não sei da história da igreja. Eu não sei como que vocês têm trabalhado. É uma palavra que o Senhor trouxe no meu coração para uma nova estação também nas nossas vidas. Eu creio que Deus tem novas estações para nós. E para novas estações são necessárias novas mentalidades, novas atitudes, novas formas de fazer as coisas, respeitando sempre os princípios da palavra. Um conhecido pastor, acredito que vocês conheçam, pastor Luciano Subirá. Num dos seus livros ele comenta: o mundo está mudando, a sociedade está mudando, a forma de fazer as coisas está mudando. Então ele disse assim: muda seus métodos, mas jamais muda seus princípios. Os princípios permanecem, os métodos jamais. Jamais eles podem ser mudados, os princípios, nossos métodos. Você pode fazer algo diferente, mantendo os princípios da palavra, sem quebrar os princípios de Deus. Vamos avançando. Mas o que tem a ver o vinho novo? Todos nós queremos algo novo de Deus. O que é algo novo de Deus? Amém? Queremos que Deus derrame da sua glória, que Deus derrame da sua presença. Então já entendemos que para viver algo novo de Deus, a mentalidade precisa mudar. A primeira coisa, tem que ter um start aqui na nossa cabeça. E aí o que acontece? Quando Jesus fala sobre o odre, está falando de um processo para um derramado vinho novo. Jesus está falando de processos, e o evangelho tem a ver com processos, amém? Então, o que acontece nessa situação? Quando Jesus fala sobre os odres, quando eu estava pesquisando um pouquinho sobre isso, primeira coisa, para fazer o odre, tem que existir morte. O odre era feito de uma parte do animal, de uma pele de animal. Então, primeiro alguém tinha que morrer. Então o odre não era somente para receber o vinho, existia um processo, até ele se tornar um odre bonitinho, prontinho para receber o vinho, passava por vários processos. E o que o Senhor está falando para nós? Para a gente receber algo novo de Deus, ou vinho novo que Deus quer derramar e vai derramar sobre nós, existe um processo a ser respeitado. Então a primeira coisa que nós vamos falar, primeiro, o animal tinha que ser morto. Isso me traz o entendimento de que tem que ter sacrifício. Segunda coisa, para que esse odre viesse, a pele do animal viesse a ficar mais elástica, né, para poder ser esticada, ela teria que ser colocada num recipiente com água. Dizem os estudiosos que talvez uns 30 dias na água, né? Mergulha na água, tira um pouco, aí vai esticando, mergulha de novo, tira um pouco, vai esticando, para poder dar elasticidade. Então olha só, nós somos os odres, Deus quer derramar o vinho novo sobre nós. Aí o que está acontecendo? Deus começa o tratamento das nossas vidas. Então tem orações que nós fazemos a Deus e parece que um círculo começa a fechar e a gente não entende. E eu quero te lembrar de orações que tu já fez lá atrás. Senhor, derrama o vinho novo. Pai, nós queremos a tua glória, nós queremos a tua unção. O que Deus vai fazer? Vai começar a preparar o teu coração para isso, vai começar a preparar a sua vida para isso. Então olha o que acontece. Primeiro, morre o animal. Segundo, é colocado na água para ser o quê? Me ajude, para ser o quê? Esticado. Então o crente está lá, faz a oração e diz: Deus, derrama da tua glória, vinho novo. Aí Deus diz: é mesmo, é tudo que eu quero derramar. Então vamos iniciar o processo do derramado vinho novo. Aí Deus começa a esticar, aí portas começam a se fechar, amizade começa a sumir, coisas começam a acontecer. Que estranho, está acontecendo coisa estranha. Então o que é isso? Deus está esticando a gente para quê? Para um derramado de um vinho novo.
Não é que Deus é mau, não é que Deus é ruim, não, Deus precisa me preparar para aquilo que eu mesmo pedi em oração. E obviamente a vontade de Deus é que a igreja possa refletir a glória dele. Quando as pessoas entrarem aqui, nós que estamos aqui, eu digo nós que eu faço parte do reino junto com vocês, nós que estamos aqui, precisamos transmitir essa glória para as pessoas, para os visitantes que chegam nesse lugar. Elas precisam sentir a presença de Deus, elas precisam sentir a glória de Deus, porque a igreja é aquela que vai transmitir nessa terra a glória de Deus e a presença de Deus e o caráter de Deus às pessoas. Não adianta a gente esperar um grupo político, não adianta a gente esperar um time de futebol. As pessoas sempre vão procurar a igreja para serem restauradas, para serem tocadas, para serem renovadas. Elas sempre vão procurar lugares como a gente. Vamos avançando. Então olha só, lá estão outros sendo esticados. Depois vem outro processo. O odre ele passa por um processo do fogo. Ele é passado pelo fogo para novamente dar aquela elasticidade. A pele do animal precisa ser passada pelo fogo. Então olha só, ainda nem recebeu o vinho, está passando pelo fogo. Lembra aquela música do irmão Lázaro? Está passando pela prova como? Dando glória a Deus. É lindo cantar essa música, né? Agora viver essa letra que é difícil. Então a Bíblia nos diz assim: se passares por onde? Isaías diz o quê? Se passares pelo fogo, quer dizer, existe a possibilidade de passar pelo fogo. Que fogo é esse? Fogo da prova. Quando alguém vai comprar um carro, ou vai comprar qualquer coisa que precisa fazer um teste. Até para comprar uma lâmpada hoje você tem que fazer um teste. A Bíblia diz que Deus vai provar a gente. O que Deus não faz é tentar a gente. Pedro e Tiago falam a mesma coisa. Olha só o que a Bíblia diz: se for necessário que passares por várias provações, que assim seja feito, para que a vossa fé é mais preciosa do que o ouro. Olha só, quando ela é passada pelo fogo, a fé ela é provada. Sabe aquela música? Aquela música que fala: quando a minha fé é provada. Já cantou esse louvor? Cada vez que a minha. Então o fogo, queridos, ele representa a prova mesmo, o teste na vida do crente. Fogo da provação. Deus está nos provando. Deus está provando a gente. Qual é o pai que não faz de repente alguns testes com os filhos? Se não prova seu filho, provas de caráter, provas de amor com seus filhos. Então, esse fogo, provavelmente em algum momento nós vamos passar essas situação difícil, onde a única alternativa que eu e você vamos ter é a oração, onde a única opção que nós vamos ter é confiar em Deus. Amém? Então vamos lá, o odre está acontecendo, o odre está sendo formado, passou pelo fogo. Aí vem um outro processo. Olha só. Mataram o animal, geralmente a parte da perna do animal. Mataram o animal. Passou pela... Vocês lembram a segunda parte? Mergulhado na água. Gostei, você está atento, hein? Mergulhados na água. Para quê? Depois passa pelo fogo, novamente, para a mesma coisa, da elasticidade. E agora vai passar para um outro processo. A gente só quer um vinho novo, né? Só queremos o final da série, o fim do filme e o resultado final do jogo, Fortaleza com o Ceará. Depois entra nesse assunto, deixa para lá. Então vamos lá. Agora vem a segunda, uma das últimas etapas. Vai lá, o abençoado pega a pele, o odre, coloca em cima de uma pedra. Um diz cearense, pega um pedaço de pau e começa a bater em cima. Mais para cá. Isso. E como disse, a gente fala aqui no Ceará, e lepo. Então, né? E o outro lá em cima, lepo. Pum, e começa a bater. E vai batendo. E vai batendo para dar mais elasticidade. Por que elasticidade? Porque quando o vinho começar a fermentar, o que ele vai fazer? Vai esticar o odre.
E o crente só quer o vinho novo. Mas o que vai acontecer? Você já está entendendo o mistério que Deus quer falar. Meu amigo, o crente vai passar por prova. Não se engane. Passamos sim por dificuldades, mas não é que Deus esqueceu de nós, é porque Deus está nos preparando para algo maior. Nós estamos numa geração, desculpa a expressão, sei que aqui não tem, lá na igreja também não tem, e se tem, vai ter que mudar. Mas estamos numa geração Nutella, uma geração Danoninho, que, meu Deus do céu, a pessoa fica chateada com qualquer coisa, não aguenta nenhuma prova, que já quer abandonar Jesus, quer abandonar a igreja, culpa todo mundo. Por quê? Porque não entendeu o processo que antecede derramar do vinho novo na sua vida. Olha, eu tenho dito que Deus está formando homens, Deus está formando mulheres de Deus, com força, com vigor, com caráter, porque o mundo está ruim, lá fora está difícil, o Brasil está passando por um momento tenso, e a gente precisa orar por isso, porque todas as decisões que são tomadas no âmbito de governos vão afetar as nossas vidas, vai afetar a igreja, vai afetar a nossa vida, o nosso bolso, em todas essas áreas seremos afetados. Nós precisamos orar por isso, e isso é bíblico. Não precisa gostar de quem está lá, eu só preciso orar por quem está lá. A Bíblia só me ordena orar. Orai pelos nossos governantes. Não está dizendo se você gostar, ore. Está dizendo ore pelos governantes, para que ali o Senhor possa operar e agir, porque se a gente não estiver em oração, queridos, nós seremos afetados, o reino de Deus será afetado. Então vamos avançar. E lá está o crente levando pancada. Puf, pneu do carro furou, meu Deus, ajetou o pneu, lá vai, bateu o motor, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Aí a gente fica, meu Deus, sou dizimista fiel, sou ofertante, estou servindo a tua casa, o que está errado? Não tem nada de errado, Deus só está aprovando você. Mas furar meu pneu, eu não sei a forma que Deus vai tratar o teu coração. Geralmente a gente coloca tudo isso para o lado do inimigo. Pode ser que sim, pode ser que não. Em outro livro, irmãos, que eu gosto muito do Luciano Subirá, mas em outro livro que ele escreveu, no Agir Invisível de Deus, ele fala da sataneira de Deus. Você já ouviu falar? Sataneira de Deus. Aonde parece, não sei, tá? Não sei, pastor, não sei, mas ele dá a entender que parece que de vez em quando, parece que até o inimigo está sendo usado por Deus. Não estou dizendo isso, ele que deu a entender isso. Mas você pensar assim, meu Deus, o pneu furou, será que foi Deus ou será que foi o diabo? Eu preciso entender que eu estou sendo preparado por Deus para um derramado vinho novo. Se for o diabo, se for Deus, eu não sei, mas eu estou sendo preparado por Deus para algo novo que está vindo na minha vida. Estamos caminhando para os 10 anos, início para os 10 anos. E lá está o crente levando pancada, está te perseguindo o teu trabalho, porque tu é crente. Meus filhos foram perseguidos no colégio só pelo fato de ser crente. Só pelo fato de ser crente. O Davi, na adolescência, você sabe que uma revolução hormonal e tantas outras coisas, convidado para a festa, e ele dizia, eu não quero ir, porque isso não são festas que eu gosto. Mas o mundo é atrativo para os nossos jovens. E se a igreja, se nós conversamos numa reunião pastoral lá na igreja, se a gente não pensar como também fazer com que nós possamos fazer que os nossos jovens se sintam atraídos pela igreja, o mundo vai jogar pesado para atrair os nossos jovens para fora. Então nós temos que nos posicionar nos dias de hoje e entender o que Deus está fazendo. Lembre-se, muda seus métodos, mas jamais os princípios. Vou caminhando para o final. Lá estava sendo esticado o odre, levando, apanhando em cima da pedra. Tome, pum. E mais uma. Aí disse, meu Deus, estava indo tudo bem e agora deu ruim. Porta fechada,
sentindo o peso. Mas aí de repente eu lembro, mas eu tenho uma palavra. Eu tenho orado a Deus por um vinho novo. Eu tenho orado a Deus pela uma presença gloriosa sobre a minha vida, sobre a igreja, sobre a minha casa. Eu tenho orado pelo meu casamento. Eu tenho orado pelos meus filhos. Eu quero um vinho novo, quero um renovo espiritual. Depois desse processo, o odre novo é costurado e ele está pronto para receber o vinho novo. Depois disso, vocês conhecem a história, o vinho novo colocado, ele fermenta e estica. E aqui eu queria já caminhando para o final. O que acontece? O que acontece? Antes de ser colocado o vinho novo no odre, o que acontece? A primeira coisa, depois de tudo que eu falei aqui, no finalmente, o odre ele é pendurado, certo? A última etapa, apanhou, agora é pendurado. E se acende um fogo, mas esse fogo não é mais utilizado diretamente no odre. Agora só a fumaça é colocada ali perto do odre. Por que essa fumaça? Você já pensou? Cheiro de sangue, né? Passa pelo processo da água, ainda tem aquele cheiro. Eu venho de uma cidade interior do Chile que era muito comum, né? Os familiares criarem animais e fazia todo o processo dentro de casa mesmo. Ali fazia o processo todo, né? De criar até levar o bichinho, né? Para a nossa mesa. E eu vi muito isso. Eu vi meu avô, meus tios, era porco, pato, era cabrito, de tudo. Então eu vi com os meus olhos o processo como que era. Não sei que no cenário, não é um cenário muito lindo, mas a forma que eles utilizavam para usar depois a pele dos animais, ficava lá pendurado, tem pão lá fora, pendurado no sol, né? Então, essa fumaça, e isso aqui tem algo profético para nós. Essa fumaça fazia com que o cheiro da carne viesse sumir. Então, o último estágio, para o derramar do vinho, o cheiro da carne tem que sumir da nossa vida. O silêncio. O último estágio. E sabe aquele ato simbólico da gente saber da fumaça de glória? E o apóstolo Paulo que nos encoraja em despojai-vos, né? A gente se despojar de toda ação, de toda vontade carnal. O próprio apóstolo Paulo dizendo naqueles momentos de briga com a carne dele, dizendo: eu estou esmurrando meu próprio corpo. Né? Vocês já viram o Popó, né? O lutador brasileiro, nas lutas, quantas talvez vocês se acordaram para ver ele lutando? Imagina ele dando soco para ele mesmo. Paulo estava falando sobre isso, esmurrar o seu próprio corpo para submetê-lo à escravidão. Que escravidão seria essa? Submeter as vontades da carne à escravidão da vontade de Deus. Então, o último processo para que o vinho novo venha é passar essa fumaça da glória de Deus para que a vontade carnal comece a morrer nas nossas vidas e que a gente de fato não viva mais uma vida carnal, mas a gente possa viver uma vida espiritual. A palavra de Deus nos fala de 3 tipos de pessoas na Bíblia. Fala sobre os carnais, os ímpios e os espirituais. Os espirituais nós já sabemos, dá para entender. Os carnais quais são? Os ímpios também já sabemos que não tem Jesus no coração. E quais são os carnais? Os carnais, sabe quais são? Os que conhecem a Bíblia, os que conhecem a palavra, sabem as músicas do culto, sabem tudo, mas não obedecem à vontade de Deus. Esses são chamados, segundo a Escritura, com os irmãos carnais. E Deus está nos trazendo para uma nova estação. Eu não sei você, irmãos, mas se é para passar por um processo de renúncia, de matar minha vontade da carne, que eu mesmo não consigo, mas em Deus é possível. Com essa fumaça de glória, sim, é possível vencer as vontades carnais. E querido, todos os dias nós vamos precisar tomar essa decisão de viver para Deus, todos os dias. Todos os dias. Eu tomei essa decisão com 17 anos.
Hoje eu tenho 43. Nunca foi fácil, nem tem sido fácil. Mas eu sempre orava, talvez em uma oração muito imatura, mas eu sempre falava assim: Deus, mesmo que eu me desvie, desde o início da minha fé como jovem, fazia essa oração: Deus, eu posso me desviar dentro da igreja, mas se tem uma coisa, eu nunca quero sair desse lugar. Eu sei que ali o Senhor vai me tratar, porque a gente não chega na igreja pronto, a gente é preparado quando a gente chega. Deus vai começar a nos tirar tudo dentro de nós, e esse processo pode durar anos e anos e anos, mas eu preciso me permitir ser transformado pelo Senhor. Depois de pendurado vem o processo, é costurado e o vinho é colocado dentro. Mas o que acontece depois que o odre pegou forma? Não pode ser mais colocado vinho novo nele. Talvez você pode dizer assim: pastor Marcelo, a minha mentalidade está um caos. Eu estou com esse odre velho, não consigo mais receber coisa nova de Deus. Eu acho que Deus não quer mais me usar. Eu acho que Deus não quer mais usar a minha vida. E agora, o que eu vou fazer? Deus sempre está derramando coisa nova. É possível restaurar. Eu pequei, eu errei, eu me perdi na caminhada. Eu estou frio espiritualmente, estou com esse odre já utilizado, odre velho que perdeu a elasticidade, que perdeu essa vontade talvez de ser usado por Deus. Eu quero te dizer uma coisa: alguns odres que ficavam rígidos, era possível recuperá-los. Sabe qual era o processo? Novamente teriam que ser colocados na água por um tempo, e a água iria novamente amolecer o odre, para ele voltar a ser utilizado novamente. E eu tenho me deparado com muitas pessoas no dia de hoje, que elas desistiram de si mesmas, se sentindo como esse odre rígido. Eu acho que Deus não vai mais me usar, eu só quero ser um crente banco. Não, eu não quero mais ser usado por Deus. Eu acho que Deus só não tem mais nada comigo. Toda a vida que eu tento algo, alguma coisa dá errado. Eu quero te dizer, meu querido, que Deus não tem seus favoritos. Por muitos anos eu pensei dessa forma, que Deus só tinha alguns escolhidos, favoritos. Mas na verdade a nossa mentalidade tem que mudar. Deus quer sim usar a sua vida. Deus quer sim derramar odre, derramar vinho novo sobre o seu coração. Eu não sei qual o processo que você está vivendo, mas eu tenho certeza de uma coisa: essa é uma noite onde o Senhor vai derramar vinho novo sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre os seus negócios. E se for necessário, se você estiver se sentindo dessa forma, Deus vai dar um jeito nisso. Aonde você não vê possibilidades, aonde você vê porta fechada, Deus está enxergando portas abertas. Aonde talvez você está num grau de incredulidade, Deus está encontrando fé no teu coração. Amém? Então há um caminho para percorrer, há uma bênção a ser alcançada. Deus só quer algumas coisas de nós. Uma coisa de nós: disposição do nosso coração. Deus chama aqueles que o mundo condena e diz: não, aquele ali, dali não vai sair nada, são os improváveis. A Bíblia diz que Deus escolheu o vil do mundo, ou menosprezado do mundo. Deus escolheu aqueles que não são, para confundir aqueles que são. Então Deus tem nos chamado para essa grande obra árdua. Então não baixe a guarda, não baixe seus braços. Deus chamou você para isso. Amém? Para ser uma bênção onde você estiver, no seu campo missionário. Talvez seu campo missionário seja um salão de beleza, é ali onde Deus vai te usar para derramar vinho novo. Talvez seu campo missionário seja um local de venda, talvez você seja um vendedor, uma vendedora. Naquele lugar Deus quer te usar para você ser uma bênção. Quando você estiver ali naquele lugar vendendo para alguém, Senhor, talvez eu não vou falar porque talvez a empresa não permita, mas que a pessoa ao olhar para mim possa encontrar algo diferente, e ela cria curiosidade: se aquela moça tem algo diferente, moça, o que você tem diferente? Você vai dizer: vou te contar um segredo. O que você encontrou diferente em mim é o Jesus que eu carrego dentro do meu coração. Esse tem que ser a minha visão.
Meu campo missionário. Qual o teu campo missionário? Estou vendo vários jovens aqui, a sua escola, a sua faculdade, esse tem que ser teu campo missionário. Aquele grupo de zap, ou aqueles amigos, né, que às vezes se reúnem para sair, eles precisam encontrar esse vinho novo na minha vida. Amém, queridos? Vamos ficar de pé para a gente orar? Como é que está o coração? Como é que está a sua vida?